Olá pessoal, hoje é dia 22 de fevereiro de 2023. Hoje em dia as pessoas não sentem tanta importância e a necessidade espiritual verdadeira. Pensam que a vida é assim mesmo, levam empurrando com a barriga, como dizem por aí, às vezes sentindo feliz, alegre e às vezes sentindo triste e estressado. E no máximo que essas pessoas buscam é orar e pronto. Quando todos deveriam estar praticando o verdadeiro desapego, como se estivesse se afogando. A pessoa que está se afogando tem a necessidade urgente de respirar. E nesse momento, respirar é o seu único propósito, o seu único objetivo. Dessa mesma forma, praticar desapego ao eu-ego deveria ser o único objetivo da vida das pessoas, a única necessidade. Faça o que tem que fazer no dia a dia, estudar, trabalhar, aprender, se atualizar, mas deveriam todos estar praticando esse único objetivo, que é o desapego. Pois é o que te vai aliviar e te fazer absolutamente feliz, virtuoso e próspero por natureza, para a eternidade. Isto é, o desapego te livra das causas negativas e te torna na eterna fonte da plena felicidade idêntica a Deus. Isto porque, diferentemente das orações mentais dos apegados, quando se desapega dos seus egoísmo, materialismo, ganância, etc., é a alma divina que passa a se manifestar e a se unir a Deus. É daí a obrigatoriedade das práticas do desapego, porque é o eu-ego. O eu-ego, ele não se une jamais a Deus. O eu-ego, como sempre digo, é anti-Deus. E a pessoa egoísta, apegada, é o eu-ego quem está dominando e agindo na mente da pessoa. E note que Deus sabe das intenções por trás das orações mentais dos apegados. Deus sabe das intenções, dos pedidos, dos desesperos e das demonstrações de falta de estresse, falta de fé, estresses, medos, preocupações, etc. E esses motivos que impulsionam e se baseiam nesses quereres egoístas e nas aversões dualistas formam a base da oração dos apegados. E isso Deus jamais aceitará. Então, essas más intenções apegadas, egoístas, materialistas, por trás das orações das pessoas apegadas, não existe pureza, muito pelo contrário, só existe egoísmo, materialismo, ganância, mesquinhez, etc. Na verdade, esse tipo de oração apegada e dualista é uma oração onde a pessoa é que está chorando pelos seus próprios quereres e pelos sofrimentos que ele mesmo impôs em sua própria vida. E nesse caso, Deus não pode fazer absolutamente nada. Por quê? Porque é o apegado que deve se livrar do seu egoísmo voluntariamente. É o apegado que deve se livrar dos seus quereres e das dualidades, os não quereres e as aversões voluntariamente. Mesmo porque Deus não tem egoísmo para te dar. Deus é puro amor e jamais deu sofrimento, deu causas negativas, Deus jamais deu consequências negativas. Então, é o próprio egoísta, apegado, que cria causas negativas e recebe as consequências negativas. Então, Deus te fez a imagem e semelhança dele, mas quem criou toda essa negatividade foram os próprios apegados. E a sua alma é feita à semelhança de Deus, de puro amor eterno, e isso não pode causar nenhum sofrimento na vida de absolutamente ninguém. Daí a obrigatoriedade, novamente, das práticas do desapego. Mas, quando se
começa a se desapegar, as orações verdadeiras são para Deus e por Deus, através da alma idêntica ao Criador, e não através do eu-ego, que tem sofrimento, ganância, materialismo e só busca resultados no mundo material. Então, essas orações que nascem da alma, as pessoas que realmente chegam nesse estado do desapego, onde a própria alma, feita em imagem e semelhança de Deus, passa a orar para Deus, essa pessoa desapegada, com absoluta certeza, vai chorar de êxtase pela experiência com Deus e da descoberta da sua própria natureza espiritual eterna, pura e imutável. E perceba que os apegados se convencem que têm proximidade com Deus. Todos os apegados religiosos sentem unilateralmente que são próximos de Deus, pelas suas orações, pelos seus conhecimento de livros e textos sagrados, e então esse convencimento de que tem a proximidade com Deus muito mais do que outras pessoas torna-se num verdadeiro convencimento imposto pelo eu-ego. Mas os desapegados são diferentes, porque eles são realmente queridos por Deus. Deus não ama o eu-ego, Deus ama o eu-alma, idêntico a ele. Por isso, se sentir próximo de Deus, entre aspas, mas continuar apegado, materialista, egoísta, não torna esse religioso em querido de Deus. Deus não admite o eu-ego. Então saiba que é necessário absoluta pureza na mente para Deus se manifestar e a própria alma passar a se manifestar. Isso só se obtém através da eliminação desses queros, desses quereres egoístas e das aversões dualistas. Sem esses quereres, simplesmente a mente se torna pura. Então, o que torna a pessoa absolutamente distante de Deus é o eu-ego. Por isso que é imperativo a eliminação desse eu-ego e só se elimina através do desapego a esses quereres. Em outras palavras, o desapego e a mente sincera, limpa e pura faz Deus se manifestar obrigatoriamente na vida dessa pessoa. Mas para os apegados, Deus jamais se manifestará. Como disse, Deus não se manifesta para o eu-ego venenoso e simplesmente inexistente. Você não pode ser o eu-alma, semelhante a Deus, e ser o eu-ego absolutamente contra Deus simultaneamente. Então, note que o apego é uma sucessão contínua de padrões de pensamento com a mesma base. É sempre o quero, não quero, agindo na mente da pessoa. É o gosto, não gosto, agindo na mente da pessoa. É o pode, não pode, agindo na mente da pessoa. Essa base dualista é que torna a pessoa absolutamente ignorante e sofredora. Enfraquece a própria mente, a própria vida e traz uma série de problemas e sofrimento. Mesmo porque nós não somos e não pertencemos a esse mundo dualista, a essa mente dualista. Somos idênticos a Deus e temos a nossa natureza absoluta. Pertencemos ao mundo do Criador, que é absoluto, imutável, eterno e expansivo. E é esse padrão de pensamento viciado dos apegados que impedem o apegado de descobrir a própria alma divina. Por isso, esse padrão age como uma verdadeira barreira suja e viciada que cobre a alma divina e não permite a manifestação de Deus. O apegado, em função desse padrão mental viciado, sempre fica só concentrado no mundo material através desses quereres e das aversões.
e não permite o silêncio mental, a pureza e a sinceridade se manifestarem. E isso é o mesmo que sempre estar cavando, literalmente cavando a terra para entrar nas trevas do mundo criado. E hoje, esses quereres é uma verdadeira lavagem cerebral, que impede o apegado de enxergar a sua própria essência idêntica a Deus e passa a aceitar o eu ego como sendo verdadeiro, o que é um absurdo. Então lembre-se, você é o ser espiritual perfeito que se manifesta quando para de pensar, para de querer, para de correr atrás dos resultados e para de ter aversões, medos, estresses, etc. Por isso, ignore todos os pensamentos que nascem desses quereres e das aversões e se concentre em Deus somente. Eu sempre digo aqui, pratique contemplação. Pratique simplesmente observar tudo que ocorre na vida e não se manifeste. Não se manifeste através do quero, não quero, gosto, não gosto, pode, não pode, etc. Ademais, a alma é como uma gota de oceano, que possui as mesmas qualidades e características do oceano. Isto é, a nossa alma possui todas as qualidades e características igualzinho a de Deus. É por isso que Deus é absolutamente infinito e assim também nós nos tornamos quando nós nos desapegamos e passamos a ser unos a Deus. Então, quando nós nos desapegamos e a nossa alma se torna una a Deus, temos as mesmas forças de Deus, temos a mesma sabedoria de Deus, temos a mesma felicidade, paz e prosperidade de Deus, o mesmo amor divino e eterno, as mesmas virtudes, a onipresença, a onisciência, a onipotência de Deus. E serás tão expansivo quanto Deus, e terás os mesmos superpoderes de Deus. Afinal, você, alma, é feito à imagem e semelhança do Criador. Mas o seu esforço e o seu nível, e o nível da sua concentração nas práticas do desapego pode demorar centenas de vidas. Mas a pessoa se concentrando verdadeiramente com pureza e com sinceridade nas práticas do desapego, pode, nessa mesma vida aqui, alcançar a perfeição divina, que é a vida da superconsciência livre de todas as limitações físicas, mentais, materiais e temporais. E o nível da concentração é como a potência de um motor. Se o avião é um avião pequeno e tem um só motor a hélice, ele tem a sua potência, mas absolutamente fraca. O outro avião tem 4 motores, 4 propulsores a jato, então esse tem muito mais potência e força. E o outro pode ser um motor de um foguete que vai para o espaço. É claro, o foguete alcança maior altitude e muito mais rápido. Dessa mesma forma, tudo depende da potência nas práticas do desapego. Portanto, turbine as suas forças e a concentração para eliminar o ego e alcançar a vida divina eterna, ainda nesta existência. E mais, veja que os apegados sempre querem colecionar as suas conquistas materiais através de fatos, fenômenos, circunstâncias favoráveis a si próprio. Mas os desapegados querem se concentrar em desapego somente para poder se conectar, concentrar e se tornar uno à sua própria alma e a Deus. Esse é o único objetivo de todas as pessoas que dão extrema e a necessária importância para o seu lado espiritual. Foi assim com todos os sábios, e deve ser assim com todos nós. E uma vez que se tornam em seres desapegados, podem colecionar fatos, fenômenos, circunstâncias
divinas, naturalmente e automaticamente. Então, é o que está escrito na Bíblia: conquiste o reino de Deus, o reino do amor desapegado, então tudo lhe será crescido naturalmente, gloriosamente, divinamente e abundantemente. Então, é o que deveríamos estar fazendo, praticar desapego com toda a força, com toda a concentração e acumularmos automaticamente e naturalmente tudo que é divino para a alma, para a mente e para o mundo material. Então lembre-se, praticar é como colocar um tijolo sobre o outro. E um dia alcançarás as alturas divinas de Deus. Mas continuar apegado é cavar o mundo material e se enterrar por conta própria nas trevas, nos sofrimentos, nas preocupações, nas arrogâncias, etc. Portanto, boas práticas do desapego a todos. Muito obrigado pela atenção. Até uma próxima oportunidade.